que eu vou te dar uma dica de um programa bem bacana para fazer gráficos e até mapas de uma maneira bem simples e gratuita. Tudo bem, pessoal? Bom ter vocês de volta aqui no canal do Spam Lab. Eu sou o professor Carlos Groman e hoje eu quero mostrar para vocês um programinha muito interessante para fazer gráficos. Pois é, né? Vira e mexe a gente se vê numa situação em que precisa pegar um conjunto de dados e fazer algum gráfico, seja para fazer uma análise propriamente dita, uma coisa mais profunda, um gráfico que vai para uma tese, para um artigo, alguma coisa assim. Ou às vezes você só tem um conjunto de dados pequeno e precisa dar uma olhada nele, precisa saber qual é a média, a moda, olhar um histograma, fazer alguma coisa simples. E nem sempre as opções que a gente tem à mão são tão simples quanto a gente gostaria, né? Às vezes, outro dia mesmo, eu estava com um conjuntinho de dados ali, tinha, sei lá, uns 50, 60 valores e eu queria saber a moda do negócio, eu queria fazer um histograma. E aí, se eu vou para o Excel, planilha qualquer da vida, Excel, LibreOffice, Numbers, qualquer uma delas, eu tenho que abrir os dados, eu tenho que criar uma parte auxiliar ali da planilha para fazer a conta do histograma, para dividir as coisas em barrinhas. E eu não queria fazer isso, isso dá um certo trabalho, isso meio que te engessa com relação às opções que você tem. Eu queria uma coisa mais interativa, que eu pudesse mexer o valor ali da barrinha, do bin, do histograma, para poder explorar melhor os dados. Então, uma planilha não era a minha opção. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, poxa, se eu for jogar isso no Python, fazer um notebook Jupyter, só para olhar esse conjuntinho de 50, 60 valores aqui, talvez seja um pouco demais, né? E aí eu fui à caça de programas para fazer isso, né? Alguma coisa simples, alguma coisa prática, e no meu caso ainda alguma coisa que rode em Linux, porque agora eu estou só com máquinas Linux aqui. E nessa minha busca eu lembrei de um programa que eu já tinha visto algum tempo atrás, mas que quando eu olhei a primeira vez, coisa de ano e meio, alguma coisa assim, eu achei ainda um pouco bugado, um pouco problemático. Mas aí eu fui olhar para ver como estava a versão atual, se tinha uma versão nova, se a coisa ainda estava em desenvolvimento. E para minha grata surpresa, sim, a coisa tinha avançado, estava em desenvolvimento, estava funcionando, serviu muito bem para o que eu queria. Então eu resolvi fazer esse vídeo para trazer isso para vocês aqui. Eu vou trocar de tela e a gente já vai direto para o programa lá. Pessoal, o programa é esse aqui, tá? O nome dele está aqui, Simago Gráfica. Simago, ou Simago, ou Saimago, você vai encontrar pessoas falando isso de tudo que é jeito. É uma empresa que, entre outras coisas, eles fazem um daqueles rankings de revistas, né? Tem aquele fator de impacto da revista, o fator de impacto é de uma empresa que hoje chama Clarivate. A Elsevier é dona do Scopus, que faz também um que chama SiteScore. E a Simago também faz um que é o SJR, o Simago Journal Ranking. E interessante, eles fizeram esse programa, ele é um programa gratuito. Não é um programa open source, não é de código aberto, mas é um programa gratuito. Ele tem uma cara ali que é bem entre o que você poderia fazer com R, ou com Python, ou com JavaScript. Então ele tem uma carinha bem bonitinha, os gráficos dele. Tem para todas as plataformas, Windows, Mac, Linux. E aqui no site, o site é bem simples. Ele vai meio que te mostrar o que você pode fazer, né? Gráficos bem bonitos, gráficos interativos até, que você pode ter em formato HTML. Então, na página inicial não tem muita coisa, tem um botãozão de download, que eu já vou chegar lá, e ele tem esse learning aqui, que é interessante, porque se eu abro ele vai abrir para a gente, né, os recursos e tal. Aqui em Research, ele tem um artigo científico, olha que bacana. Então, eles publicaram um artigo científico sobre esse programa, então se você usar, você pode até citar. Você pode falar, usei o Simago Gráfica, a versão tal, e cita esses caras aqui, que é sempre bacana você citar o pessoal que fez o programa, né, para dar esse feedback para eles aí. Se a gente vier aqui na página de downloads, então a gente tem as versões, né, as notas de cada release, de cada versão. Então você escolhe aqui o que você precisa. Eu estou usando aqui o App Image do Linux. E uma coisa muito interessante que eles têm é esse DataVis Catalog aqui, que eu já deixei aqui na outra aba. Então ele mostra os gráficos que você pode fazer com esse programa. Bastante coisa, né? Tem mapa, cartograma, mapa de conexão de rede, coisas assim, coisas muito interessantes, muito bonitas. Vocês estão vendo os gráficos aqui, eles são bem bonitos. E o que é mais legal ainda é que cada um desses é um exemplo do que você pode fazer e ele te mostra como fazer isso no programa. Então, se eu vier, por exemplo, no histograma, ele vai ter um exemplo e ele te diz o que você tem que fazer dentro do programa para chegar
nesse gráfico, porque vocês vão ver que a ideia de como ele funciona não é exatamente aquilo que está todo mundo muito acostumado, tá? Eu vou abrir o programa e a gente fala nisso. Ele está aqui, então ó, quando você abre o programa ele não tem muita coisa, né? Uma coisa bem vazia, ó, só um load data file aqui. Uma coisa importante, né? A gente está muito acostumado a fazer gráfico naquela historinha de Excel, assim, você tem a coluna, seleciona a coluna, né? Então a coluna vira uma série de dados, e aí você plota isso de um jeito e tal. E para quem trabalha com R há mais tempo, e depois isso foi para o Python, foi para outras linguagens, tem um negócio que chama Grammar of Graphics, né? A gramática dos gráficos. Né? Você pensar os seus dados de outra maneira. Então, você tem os seus dados e pode dizer, olha, eu quero que essa série de dados seja plotada no X, a outra no Y, uma das mesmas pode ser um valor, que vai ser o tamanho, que vai ser os pontos, a outra vai ser a cor, a outra vai ser o tamanho do símbolo. Então, muita coisa que você faria em linguagem de programação no R ou no Python, Julia eu acho também, né, que vai nessa linha do Grammar of Graphics. E o Simago Gráfico ele vai para esse caminho. Então, a gente vai ver que quando você abre os arquivos, né, de dados, ele já vai colocar as coisas de uma maneira e depois na hora de fazer os gráficos você vai escolhendo o que vai em cada parte. Então deixa eu voltar aqui para a nossa tela, vou voltar para o navegador aqui. Então se eu quiser, por exemplo, o histograma, vamos fazer um gráfico bem simples para começar. Né? Então ele fala aqui o que o histograma faz. Então olha, no Gráfica, selecione barra como tipo de marcação, barra, ponto, que tipo de gráfico é. Coloque a variável quantitativa, né? Não estou errando aqui a leitura, em um dos eixos e grafica.com.frequency no outro eixo. Vamos ver isso funcionando. Ele tem um projeto que eu posso baixar, que é um projetinho pronto, e os dados de exemplo que fizeram esse gráfico aqui. Então ele vai baixar um arquivo chamado histogram.csv. Vamos ver. Então aqui eu já baixei alguns, então vou chamar o data file, vou vir aqui no meu desktop, histogram.csv, que é o mesmo que aquele lá que a gente viu. Separador de caractere automático, ele já vai entender, vou dar um OK. Olha que bacana. Então, nesse arquivo CSV ele tem um monte de coisa. Então ele tem uma coluna que é número, que é um número sequencial, outra, né, que é o rank, é o nome da coluna rank, depois ele tem uma coluna que chama country, que é do tipo string, uma coluna que chama região, que também é do tipo string e texto, uma coluna que chama documentos, que é número, então número de documentos, número de documentos citáveis, número de citações, número de autocitações, citações por documento e índice H. Então a gente está olhando um conjunto de dados aí sobre publicação científica. Veja que para cada coluna ele já faz um gráfico, dependendo do tipo de dado, ele faz um gráfico diferente. Então, para o gráfico de numérico, ele faz um histograminha, ele te mostra mais ou menos qual é a distribuição desse histograma. Para o gráfico do tipo string, ele mostra aqui ó, a divisão 24,17%, 58% das colunas está... Então, voltando, 24,17% ou 58% dessas linhas estão, né, na região África, 20% América Latina e assim por diante. Então, você de cara já consegue dar uma olhada nos seus gráficos, nos seus dados, sem nem fazer muita coisa ainda. Estamos aqui com os nossos dados e agora vamos criar um gráfico. Então, venho aqui, ó, adicionar gráfico. Ele abre uma tela vazia de gráfico. Aqui eu posso, então aqui eu vou ter os marcadores. Então aqui eu vou ter os marcadores, sem marcador, bolinha cheia, barra, linha, mapa, né? Ele já tem algumas coisas prontas aqui, você vai mexer tamanho, opacidade, né? Se for um gráfico de distribuição, o que você vai fazer, linhas de referência, setup da página, então aqui até a minha área está maior do que a página, né? Que está menorzinha aqui, vamos aumentar um pouco aqui, largura, vamos botar 1200 por 800, aí ficou um pouquinho maior. E agora o que eu tenho? Então eu tenho eixo X, ou as linhas, eixo Y, as colunas, tamanho, cor, label, rótulo, tooltip, a gente vai ver isso num outro tipo de gráfico.
E olha aqui, que ele tem as variáveis. Então ele tem, aqui são as variáveis que vêm do arquivo CSV. E ele cria essa aqui, ó, grafica.com.frequency, que ele usa, né? Ele já lê cada coluna e já cria, se a gente voltar aqui, a frequência que é para colocar aqui nesse mini plotzinho. Então, no gráfico a gente pode usar isso. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, número de documentos e eu vou jogar no eixo X. Vamos botar aqui, como lembra que ele falou para botar como barra, né? Então, barra, vai ficar uma barrona troncha. Por quê? Porque ele não sabe como fazer o eixo Y. Se eu pegar o eixo Y e colocar frequência, olha só, saiu um histograma. Não é um histograma muito bonito porque você tem muito pouco, tem uma barra muito grande aqui, um número muito grande de documentos no zero. Então, ele é difícil ver, né, esse range aí de valores. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu clicar nele, então eu tenho a função de agregação, escala, log. Olha, aí já começou a ver, entendeu? Então você consegue mexer na escala e tal. Vou voltar aqui para o linear que eu quero trocar o que vai no eixo X. Então vou tirar aqui os documentos. Opa, vou pegar os documentos e jogar de volta para cá. Vou pegar, por exemplo, citações. Citações não deu bem também. O que ele usou lá no exemplo? Vamos voltar aqui. Frequência, o que era? H index. Então é o índice H, ele fez um do índice H. Então tá, então vou tirar os citations, botar o índice H no X. Olha lá, agora ficou igual aquele do exemplo. Tá, então você vai jogando com as suas variáveis. Veja que você não precisa calcular a frequência do negócio, né? Isso eu acho bem interessante, porque no Excel você teria que fazer uma coluna onde você calcula a frequência baseada nos dados. Outra que diz onde está, né, qual é o tamanho de cada barrinha dessa. E aí a frequência é calculada com base nisso. Então se você quer mudar isso, complica um pouco. Eu vou pegar aqui o H-index e vou jogar no tooltip. Aí quando você passa o mouse, ele te mostra o valor. Então isso é legal para fazer aqueles gráficos meio interativos, né? Deixa eu ver se eu lembro uma coisa aqui. Olha só, gráfica frequency, grid lines. Aí você pode ir mexendo em muita coisa que tem se tem grid lines, se não tem, você já pode fazer um gráfico bem mais bonitinho, né? Colocar título. Acho que é no H-index. Deixa eu ver o H-index. Aqui, ó. Então, no eixo X, bin width, que é a largura de cada bin, de cada barrinha dessa. Então, ele está no automático, ele calculou sozinho. Não sei exatamente como ele calcula isso sozinho. Mas se eu colocar algo como 200, olha, agora o bin tem 200. E aí eu posso fazendo isso para explorar meus dados. Era isso que eu queria fazer quando eu tinha aquele conjuntinho simples de dados. E se eu fosse jogar no Excel, eu ia ter a coisa muito engessada, né? Ia ter a coluninha com os valores e tal. Então, eu queria muito isso aqui, ó, de mexer na distribuição e olhar para os dados de outra maneira. Bacana, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou abrir um outro dado, conjunto de dados aqui. Essa é uma coisa, ele não tem aquela interface assim, tipo de abas, onde você abre vários conjuntos de dados ao mesmo tempo. Pelo que eu vi, ele tem isso aqui, que é o database, o conjunto de dados que você está trabalhando, e é uma janela para cada um, sabe? Se você quiser abrir um arquivo, ele vai abrir em outra janela, né? Ou, acho que se eu conseguir aqui, eu substituo, mas eu não fico com os dois ao mesmo tempo, né? Então, olhando o histograma, a gente já viu. Vamos olhar o Convex Hull aqui, que é bem legal. Então, ele substituiu. Deixa eu ir lá no navegador para a gente ver o exemplo dele com o Convex Hull. Então esse é um gráfico interessante que ele faz um gráfico de scatter, né, de distribuição, mas para cada espécie aqui ele desenha o que a gente chama de fronteira convexa em cima dos dados. A fronteira convexa é o polígono convexo, claro, como diz o nome, de área mínima que contém aquele conjunto de dados. Então ele desenhou para cada tipo de espécie, automaticamente, um polígono desse, né, e ajuda você a ver essas distribuições aí e tal. Então vamos ver como é que ele fala. Então você cria um gráfico do tipo scatterplot, então você coloca uma variável quantitativa num eixo, uma outra variável quantitativa no outro eixo, e aí o que você faz é ligar uma variável categórica para a cor. E aí dentro das opções de Distribution Plots, seleciona o Convex Hull. Vamos ver se isso funciona. Eu tenho aqui o meu conjunto de dados, a gente tem os histograminhas de cada variável. Esse conjunto aqui ele é bem famoso, né? É o conjunto da íris, dessas espécies aqui de flor, se não me engano, né? Um conjunto muito usado como exemplo de data science e coisas assim. Então você tem as espécies e tal. Vamos lá fazer o nosso gráfico.
Vamos ver o que ele usou no exemplo para a gente fazer igual, né? Então ele usou a largura e o comprimento desse treco aí que eu não sei como é que chama em português. Então, largura, comprimento no X, largura no Y, tá? Cepol, não sei como é que fala isso em português. A pétala eu saberia, coisa não. Então vamos aumentar a página aqui também. Então temos aqui o nosso gráfico de distribuição, e aí agora vamos pegar a espécie que está aqui e eu vou jogar na cor. Olha lá. Então agora eu já tenho, igual ele fez lá no exemplo, além do plot das espécies, no scatter, a cor. E aí vemos aqui, ó, distribution plot, aqui na direita, tipo de distribution, convex hull. Olha que bacana. Bem louco! Então ficou bonito. Gostou do gráfico? Quer mexer? Pode mexer naquele monte de coisa que a gente já viu aqui, de mexer na aparência do gráfico e tudo mais. E aí você pode exportar. Tem um botãozinho de export aqui em cima. Ele exporta como SVG. SVG é um formato vetorial que foi criado para ser o formato de exibição de dados vetoriais, desenhos vetoriais na internet. Então ele foi criado para a internet. Qualquer navegador vai abrir muito bem. Você pode também editar em programas de ilustração, tipo Inkscape, que é open source, mas os pagos e famosos aí, tipo CorelDRAW e Illustrator, também vão funcionar. PNG, imagem PNG, PNG de alta resolução, HTML para publicação online. Eu vou mostrar isso no próximo exemplo para vocês. Então vamos ver o outro exemplo, que aí eu quero mostrar esse HTML para vocês. O outro exemplo que eu separei, tem um monte, né? Não vou mostrar tudo. É o .map. Então, ele tem aqui um conjunto de dados de terremotos. E ele plota isso em cima de um mapa. Então ele fala, olha, e ele é interativo, olha só. Então o que ele fala? Você pode criar um mapa de duas maneiras no Simago Gráfico. Pegue uma variável geográfica, tipo país, né, linke ela para a unidade e no tipo de marcadores seleciona mapa. Ou pegue uma variável quantitativa, latitude, coloque ela no eixo X, uma variável quantitativa que represente a longitude e coloque ela no eixo X, então latitude no eixo Y, longitude no eixo X, como deve ser, senão você inverte o mapa, e selecione o layout de mapa. E aí você seleciona o tipo de ponto e coisas assim. Então vamos ver, vamos abrir esse cara, né? Eu vou substituir aqui o banco de dados, vou pegar o .map, e aqui o que nós temos como variáveis. Então a gente tem data, a gente tem latitude, longitude, profundidade do terremoto, magnitude do terremoto e tipo. Então vou criar aqui, olha que interessante. Ele mantém os views, ele mantém a aba do view, que é do gráfico, mas como ele perde o banco de dados, ele perde a ligação com o negócio. Então, né, vou deletar essas abas aqui de visualização, porque, né, na minha cabeça um leve bugzinho aí, mas tudo bem. Então vou pegar latitude, jogar no Y. Longitude, vou jogar no X. Olha aí, já apareceram os pontos dos terremotos. Marks, ó, tipo de marcador. Tem um globinho aqui. Não é esse que eu quero, né? Porque aqui está mapa preenchido. Marcador eu quero ele como mapa. Deixa eu ver aqui. O marcador é a bolinha. Marks, layout, mapa. Ó, já puxou o mapa, né? Ele já tem esse daí, esse arquivo geralzão do mundo, que é um arquivo bem genérico do mundo, mas que vai funcionar para aquilo que a gente quer, né? Ó, então ele tem aqui o zoom. Como é que eu volto o zoom? Não sei como é que eu volto o zoom para o 0. Tudo bem, deixa ele aí. E agora a gente pode tentar dar uma customizada nas cores e o que o nosso mapa vai mostrar. Então ele tem um mapa, page setup, aqui não tem muita coisa, fundo transparente, mapas, projeção. Aqui ficou bacana, hein? Projeção cartográfica. Não tem muita projeção, mas beleza. Natural Earth vai, né, dar um outro aspecto, melhor até que o Mercator. Equiretangular, é aquela plate carré que a gente está acostumado. A divisão do país, província, estado ou país. Então, tá vendo? Ó, isso aqui já tá vendo que dá para você fazer um negócio bacana aí de mapa de localização para artigo, para tese, border color, países com bordas visíveis, aí você pode tirar, fazer alguma coisa diferente. Vou deixar assim, porque não, né? Vou deixar assim. Interactions, o que nós temos de interactions? Então, controle de zoom, dá um highlight nos elementos ao passar. Olha, que loucura, gente. Então ele mostra só a bolinha que eu estou com o mouse em cima. Né? Bom, não é bem isso que eu quero, vou tirar.
um prefixo de link de URL, então se você for jogar isso no seu site, por exemplo, você pode botar o link, né, no seu site e tal. Tá? Vamos olhar mais coisas aqui. Vamos olhar os nossos dados. Vamos olhar então, por exemplo, eu quero colocar a cor, a profundidade do terremoto. Olha lá. Então aqui a gente já tem uma escalinha de cor. Será que eu consigo mudar? Gradiente. Esquema de cor, sequencial ou divergente. A gente quer um sequencial. Daqui para cá, eu posso mudar as cores aqui. Ainda está simples para o meu gosto. Eu gostaria que tivesse aqui escalas de cores pré-definidas, né? Você pode puxar isso do Matplotlib, tem um pacote que puxa milhares aí, tem um pacote recente de Python que puxa de tudo que é lugar, puxa do R, puxa de... Onde você imaginar, o bicho puxa uma escala de cor. Então, poderia aqui já ter escalas de cores prontas. Inclusive, seria bom se tivesse escalas de cores até separadas por não só sequencial e divergente, mas também um agregador aí que seria colorblind, né? De aquelas que são seguras para as pessoas que têm deficiência visual do tipo, né, o famoso daltonismo. Coisas a mudar, mas vejam que o projeto é novo, então de repente a gente pode mandar uma indicação para eles lá, alguma coisa assim, né? Legenda, posição da legenda acima, embaixo. Embaixo fica melhor, porque você ganha um espaço aqui. Fonte da legenda, tamanho da legenda. Vamos voltar aqui. O que mais que eu queria? O tooltip. Tooltip eu vou pôr outra coisa. Antes aqui, tamanho. Eu quero pôr tamanho, magnitude. Então olha lá, agora ele escala pela magnitude o tamanho, mas não tá bom. Então eu vou inverter as coisas aqui. Então eu vou jogar magnitude na cor. O def vai para o tamanho. Olha aí que bacana. Então a cor agora é pela magnitude, o tamanho mostra a profundidade de cada terremoto. Isso ficou bem interessante aqui. Isso aqui eu já gostei mais. Label, ele vai botar um rótulo em cada um, mas acho que é muita coisa. Então eu vou pôr no tooltip. No tooltip eu vou pôr o quê? Eu posso pôr várias coisas aqui porque ele é um texto. Então eu posso pôr, por exemplo, data, tipo de magnitude. E aí, quando eu passo com o mouse, ele mostra para mim. Posso pôr também as outras que eu já usei. Profundidade, a própria magnitude. Será que eu posso mudar a ordem aqui? Posso. Magnitude, profundidade, um para cada um. Bacana, né? Será que eu consigo mudar? A escalinha da profundidade aqui ele já faz sozinho também. Eu queria mudar o fundo do mapa, mas eu não sei onde eu mudo isso. Background. Se eu botar um background aqui, o que ele faz? Nossa, que coisa maravilhosa. Ficou bonito, hein, gente? Vou deixar branquinho, vai. Não, tudo bem. Vamos deixar branquinho. Mas, então agora eu posso exportar isso, é claro, né? Como a gente já viu aqui, eu posso exportar como SVG, PNG, mas eu posso exportar como HTML. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, mapa, HTML, ele vai gerar um arquivo no meu desktop. E aqui eu vou jogar ele no navegador, né? Para vocês verem como ele fica. Olha lá, tá lá o mapinha. Então ele tem zoom, ele tem os tooltips. E aí, se você ajustar tudo direitinho, você pode pegar isso, por exemplo, e colocar no seu site, alguma coisa assim, né? Site do seu laboratório, criar uma visualização ali. Eu acho que ainda faltam algumas ferramentas para ele, da legenda, mexer talvez mais na legenda. Deixa eu ver, eu estava com a profundidade, legenda. Então ele está pondo embaixo, vai para o lado, mas as legendas vão junto, né? E aqui o que seria, se eu estivesse fazendo isso como um mapa de verdade, eu colocaria eles um do lado do outro, né? Eu colocaria, não gastaria esse espaço aqui em branco e deixaria um do lado do outro. Então tem algumas coisas que ainda há para melhorar. Então vamos ver se dá para fazer um contato com os caras lá. De repente, né? Se puder, eu deixo o link aí para vocês. E aí vocês também podem mandar sugestões e tal. Mas eu acho que é um programa, deixa eu voltar aqui. Eu acho que é um programa bem interessante. Gostei de ter mexido com ele agora. Um ano atrás ele estava mais bugado, agora ele está funcionando bem. Acho uma opção muito bacana para a gente explorar os nossos dados rapidamente. Você vê que ele tem até projeção cartográfica, dá para fazer um monte de coisa. E acho que pode ser bastante útil aí para todo mundo. Então eu queria trazer isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da dica de mapa. Me digam aí embaixo nos comentários depois se vocês usaram, se funcionou, se não funcionou. Eu só não posso ajudar vocês com... não sei como é que eu faço o gráfico XYZ. Eu também não sei. Tá, gente? Vocês viram aqui que eu também não sou nenhum expert no gráfico aí do programa. Acabei
de começar a usar, então também não vou saber como é que faz o gráfico do tipo tal, do jeito tal, né? Eu acho que aí, se tiver uma dúvida dessa, tem que tentar entrar em contato com os caras lá, porque eu aqui não vou conseguir responder esse tipo de pergunta, né? Mas me digam o que vocês acharam, se vocês vão usar, se vocês vão usar nas teses ou não, se vocês pretendem colocar isso em prática. E também aproveitem e vejam aí se vocês continuam inscritos no canal, porque às vezes a gente escuta aqui de pessoas que são desinscritas sem querer, né? A pessoa vai lá ver e está desinscrita. Então dá uma checada aí, se você continua inscrito, é rapidão, se você já tiver, continuar, beleza, se não, clica aí que você se inscreve, ajuda o canal a crescer, ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai te sugerir coisas parecidas. E aí vai sugerir este canal para pessoas que tenham gostos parecidos com os seus. Aproveita, deixa o seu like aí, caso você tenha gostado do vídeo, e deixe seu comentário sempre mantendo o respeito, seja ele positivo ou negativo, o que é importante é a gente conversar. Maravilha? Como sempre eu vou deixar os links aí embaixo para vocês, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui. A todos vocês um grande abraço e até o próximo vídeo.